Matheus, você falou que a hipergranulação é ruim. Eu não quero hipergranulação de jeito nenhum. Não, Deus me livre do negócio de hipergranulação. Olha como é que ficou o pé do meu paciente. Mas e se eu te falar que a hipergranulação ela é boa? Você acredita nisso? Sabe por que a hipergranulação ela pode ser boa? E aqui muita gente vai gostar dessa explicação. Lembra que eu falei para vocês que hipergranulação nada mais é do que o tecido de granulação que está crescendo rápido demais. Ele está acelerado, ele quer resolver o problema, ele está ligeiro. Olha quantos formatos aqui, ó, de hipergranulação vocês estão vendo. Tá vendo tudo isso aqui que parece umas bolinhas, ó? Olha essas bolinhas no leito da lesão. Isso tudo aqui é hipergranulação. Vocês estão vendo que essa lesão aqui não está plana? Tá cheio de formatinho ali, parecendo uma couve-flor? Isso tudo é hipergranulação. E aí eu te pergunto, por que não é ruim uma hipergranulação na maioria dos casos? Porque, tá vendo que essa lesão é uma lesão cavitária? Tem um buraco aqui na sacral do meu paciente. E o que eu quero fazer com esse tipo de lesão? Subir o mais rápido possível, não é verdade? Eu não quero cicatrizar essa lesão de dentro para fora e das bordas para o centro. Quanto mais rápido esse tecido crescer, mais eu estou no lucro. Por isso que aqui a hipergranulação ela é bem-vinda. De maneira alguma que eu vou atrapalhar isso aqui. Deixa crescer. Deixa fluir. Porque aqui eu quero rápido, eu quero que esse tecido cresça rápido. Não interessa se ele está desgovernado aqui. Isso é bom. Certo? O que é o problema da hipergranulação? Quando ela tem que parar na sua linha plana, paralela à borda, e ela continua crescendo, que foi o que aconteceu com o pé diabético. Era para ter parado no momento, ela não parou, ela continuou subindo. Aí eu tenho um problema, porque aí eu não vou ter cicatrização. Mas nesse caso, que eu tenho um buracão aqui, ó, uma lesão cavitária, quanto mais rápido eu resolver esse problema, melhor. Deixa a hipergranulação. Eu não estou preocupado com isso não. E aí eu vou mostrar para vocês a evolução. Aqui eu tenho outros vídeos no canal que fala como tratar essa lesão, como fazer curativo em lesões cavitárias. Depois vocês acessam aí que no próprio YouTube vai ter. Infelizmente, pessoal, eu não consigo ficar postando vídeo de lesão no TikTok, tá? Por conta das diretrizes. É umas imagens talvez chocantes aí para a maioria das pessoas. Eu não consigo postar no TikTok. Então acessa o link da bio, vai lá no WhatsApp, entra no nosso YouTube, porque tem um monte de lesão lá no YouTube que eu não posto no TikTok. E aí as lives que eu não consigo postar aqui, eu posto tudo lá, tá bom? Então se você quer aprender sobre e ficar mais aí atento sobre o assunto, tem que entrar lá no canal e acompanhar por lá, tá bom? No canal e acompanhar por lá, tá bom? Bom, vamos então fazer um comparativo aqui. Um mês de evolução. Olha como que essa lesão ficou. Passa pra frente, por favor. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Olha como que esse tecido cresceu rápido, pessoal. Em um mês. Na verdade, eu coloquei um mês ali, mas foi menos, tá? Foi 20 dias. Mas tudo bem. Olha como que o tecido cresceu. Pessoal, eu tô falando de um mês, tá? Tô falando de um ano, não. Olha como que o tecido cresceu rápido. Isso aqui, para vocês terem uma noção, tem mais de 15 centímetros de diâmetro e comprimento. E olha que diferença legal. Tá vendo que aqui em cima estava cheio de hipergranulação? Cheio de pontinhos? Olha como que isso aqui tá tudo plano agora. Olha que legal. Tá vendo que aqui ele tá desordenadamente crescendo? Tá crescendo tecido, tá hipergranulado. Olha como que ficou um mês depois. Olha que bacana. Tudo plano. Sem precisar fazer nada, só usar o tratamento ideal. Tá vendo? Até mesmo, ó, não é o assunto da live, mas tá vendo todo esse tecido aderido aqui, ó, necrose, esfacelo. Olha como é que tá tudo amolecido aqui embaixo. Isso daí é o desbridamento autolítico, tá? Que eu falei já, não tem vídeo no canal sobre isso, hoje eu não vou falar sobre isso, mas tem vídeo no canal explicando como que a gente retira isso daqui, tá? Mas olha que legal, o que eu queria explicar para vocês é que nem sempre uma hipergranulação é ruim, tá? Então, por que é importante você saber isso? Porque senão, você pega um pedaço da live e você vai falar o quê? Nossa, o Matheus falou que toda hipergranulação taca lá cloreto de sódio. Vamos resolver. Olha só como é que esse tecido está desordenado. Não, pode crescer desse jeito não. Vamos resolver. Para de crescer tecido, você está muito acelerado. Você acha que eu quero isso numa lesão cavitária? De jeito nenhum.
Quanto mais rápido isso aqui subir, melhor. E olha que bonitinho que ficou isso aqui depois, tá bom? Então, passando para o próximo slide aí, a gente tem um outro exemplo aqui de hipergranulação. Só que aqui eu preferi colocar esse exemplo para mostrar para vocês uma outra forma de tratamento. E aqui é experiência de vida, tá? Vocês não vão achar isso aqui, pessoal, em livro nenhum, em literatura, em artigos científicos. Isso é algo empírico. É algo que a gente faz na prática, associa ali a estrutura química daquela cobertura e deduz o porquê que ela seria legal nesse tipo de fase aí de cicatrização. Então isso aqui é dica de ouro, viu? Não é todo profissional que sabe isso daqui, não. Tratamento alternativo para hipergranulação. Então vamos lá. Tá vendo como que essa lesão do paciente começou? Olha aqui na primeira imagem, que bacana, ó. Tá vendo as couve-florzinhas lá que eu falei? Aqui tá até mais controlado. O pessoal fala de couve-flor aqui, racha o bico, mas tudo bem. As couve-florzinhas aqui formando, ó, que bonitinho. Aqui a gente percebe na segunda imagem que tem mais. Tá um pouquinho escondido aqui por conta desse facelo, mas olha o tanto de hipergranulação. Matheus, tem problema? Por enquanto não. Tá, a lesão tá crescendo, o tecido tá crescendo. Só que, por que eu resolvi colocar esse exemplo? Porque aqui a gente não usou cloreto de sódio. A gente não usou placa de cloreto de sódio. Uai, Matheus, mas você não falou que tem que usar cloreto de sódio, porque o cloreto ele retrai hipergranulação, o sódio numa porcentagem alta, ele ajuda a fazer essa retração, enxugar, fazer com que esse tecido pare de crescer em excesso? Falei. Só que aí, pessoal, lembrem-se de uma coisa. Nem tudo que a gente quer, a gente tem, tá? Nem tudo que a gente prescreve, ou a família consegue comprar, ou aquela empresa consegue disponibilizar. Então, nem tudo é mil maravilhas, tá? Eu gostaria que eu prescrevo tal coisa, vai liberar. Mas nem sempre é isso. Tem custos, tá? Tem fornecedores. E outra, vocês têm uma noção de como que tá difícil achar cloreto de sódio na forma líquida. Nossa, eu mesmo tentei comprar, não acho. É difícil de achar. Tem hora que você consegue, tem hora que você não tem no mercado. Você tenta achar no site para comprar. Então, não só por uma questão de logística, mas também por uma questão de liberação. Nem sempre você vai ter só paciente particular. Eu trabalho com empresas também. E eu dependo da autorização dessas empresas. Não é sempre do jeito que eu quero. Por mais que o tratamento seja indicado. E aí, por que eu resolvi colocar a colagenase aqui como um exemplo? E aqui vai a dica de ouro para vocês. Pensa o seguinte, quem assistiu a live de desbridamento, né, que ali eu falo sobre desbridamento enzimático, instrumental e autolítico, eu expliquei para vocês que a colagenase ela tem qual ação sobre o tecido? Desbridar, matar, né, quebrar as moléculas desse tecido que está ou gerando uma necrose, ou gerando um esfacelo, ou nesse caso aqui, gerando um crescimento desordenado das células. E aí, se você entender qual que é a função da colagenase, você começa a parar e pensar assim, poxa vida, será que então, se uma pomada que destrói tecidos, olha minhas aspas, destrói tecidos, será que ela não seria interessante num tecido que está crescendo muito rápido? O que será que ela faria com um tecido que está crescendo muito rápido? Só para vocês entenderem, um dos principais fatores para que a gente tenha o processo de cicatrização, para que ele ocorra, é o crescimento de fibroblastos. São células que fazem parte do processo de cicatrização. Bacana? Só que o que a colagenase faz? Ela auxilia em quebrar moléculas que estão interligadas com os fibroblastos. Com esse processo, nessa fase da cicatrização, ela quebra as moléculas e aí, lógico, ela tem os efeitos enzimáticos de quebrar a necrose, quebrar as moléculas ali do esfacelo, mas ela também indiretamente consegue fazer com que o tecido que está crescendo, o tecido de granulação, seja destruído. Poxa vida, Matheus, então você está me falando que eu poderia usar a pomada colagenase que indiretamente destrói tecidos para destruir tecidos vivos? Exatamente.
Porque aqui eu não tenho um tecido vivo ou tecido vitalizado que está crescendo demais. Tecido de granulação que está crescendo demais, se eu uso uma pomada que para esse processo, que interrompe esse processo e que ajuda para que esse processo comece a retrair, eu indiretamente consigo fazer isso. Ah, é a melhor alternativa? Aquilo foi feito para isso? Essa pomada tem indicação direta para isso? Não, não tem. Mas funciona. E aí você vai falar, quem que não conhece a colagenase? O povo usa colagenase para tudo. Oi, cortei o dedo do pé, passa a colagenase. Nossa, machuquei a testa, passa a colagenase. Depois eu vou fazer um vídeo só falando de colagenase, tá? Porque o pessoal acha que só existe colagenase no mercado. Esquece que tem outras coberturas mais específicas. Mas tudo bem, aqui a colagenase ela agiu. Ela serviu para isso. Não foi feita para isso, mas serviu. Olha que bacana. Alguém ia imaginar que poderia usar? E aí que eu falo mais uma vez. Desde que você entenda, pessoal, o processo de cicatrização, as fases de cicatrização, isso é extremamente importante. Você tem, como profissional, saber qual que é a fase que inflamou, a fase que vai proliferar, a fase que vai maturar essa lesão, a fase de hemostasia, porque em cada fase desse processo você vai agir de uma forma. Não é sair tacando qualquer coisa, sair passando qualquer coisa, sair usando qualquer coisa, porque você viu fazer isso, funcionou em 2, 3, 4 pacientes. Não. Para eu usar um produto, pessoal, eu tenho que saber para que eu estou usando aquele produto. E aqui mesmo a colagenase não sendo feita para esse tipo de tecido, eu entendendo o que a colagenase faz e o que é o tecido de hipergranulação, eu uno o tico e o teco e falo, puxa vida, será que na prática isso não funciona? Porque não tem literatura falando sobre isso. Vamos tentar? Vamos fazer um teste? Mal eu acho que não vai fazer. E aí a gente coloca em prática e olha que beleza. Olha como que resolveu. E, inclusive, essa lesão aqui, ela está cicatrizada já, tá? Mas hoje o foco não é falar sobre a cicatrização. É falar sobre a retração de hipergranulação. Por isso que eu só coloquei até aqui, ó. Tá vendo que aqui tá tudo planinho, ó? Bonitinho. Exatamente aqui já não tinha mais hipergranulação nenhuma. Puxa vida, Matheus. Então por que você não usou a colagenase naquela lesão de cima lá do pé diabético? Não ia funcionar também? Pessoal, por incrível que pareça, eu tive que usar ela por 2 semanas até que chegasse a placa de cloreto de sódio. Porque lembra que eu falei para vocês que nem sempre é do jeito que eu quero, na hora que eu quero? Eu dependo de autorização, eu dependo de chegar essas coisas, tem logística, tá? Você não compra uma coisa hoje, opa, daqui 2 horas tá na sua casa. Tem coisas que demoram. Então eu fiquei 2 semanas usando o que tinha. Vamos tentar com colagenase e com cloreto líquido. Vai que resolve. E amenizou bastante, viu? Amenizou bastante. Mas só resolveu o problema do pé diabético a hora que entrou com a cobertura certa, que era a placa de cloreto de sódio. Vocês estão entendendo? Nem sempre um produto que foi feito para usar de forma indireta resolve tudo. Por isso que eu coloquei todos esses exemplos aqui. Ah, Matheus, então pera lá, você poderia ter colocado a colagenase numa lesão cavitária também? Não ia funcionar? Não, porque lembra que eu falei para vocês que a umidade é um problema? Quanto mais umidade eu tenho... Imagina, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Acho que o pessoal, às vezes, eles esquecem o básico. Se eu tenho umidade em excesso, se eu tenho bactéria crescendo ali no leito da minha lesão, vocês acham mesmo que um gelzinho, uma pomadinha vai fazer alguma coisa, né? Vai ter alguma ação? Aquilo vai diluir dentro da umidade e não vai ter ação química nenhuma. É isso que vocês precisam entender. Se você coloca isso aqui numa piscina, não vai resolver nada. Uma lesão nada mais é do que uma piscininha. Um buraquinho ali, ó, cheio de líquido dentro. Olha que bacana. Então, olha só. Vocês viram até agora que conseguimos tratar uma hipergranulação. Volta lá rapidinho. Vamos fazer um rapidão lá do primeiro slide até agora, ó. Primeiro slide. Pé diabético, úlcera neuropática, tecido de hipergranulação que foi causado por excesso de umidade. Usou pomada de hidrogel com alginato, safigel, na hora que não era para usar.
Safigel faz o quê? Controla a umidade em baixo a moderado. Aqui eu tinha uma exsudação muito alta, em excesso. E aí, gente, água com água não forma mais água? Exatamente. Eu coloco um produto à base de hidrogel, que é líquido, junto com uma lesão que está cheia de líquido, você acha que vai se ressecar, que vai puxar isso? Não vai. Vai aumentar a umidade. E aí, quais são as principais causas da hipergranulação? Umidade em excesso. Bacana? Tratamos aqui, ó, segundo mês fazendo o curativo errado, iniciamos o tratamento, passa o slide para ver como que ficou. 2 meses depois, olha que bacana, resolvemos toda a hipergranulação com placa de cloreto de sódio. Lesão cavitária com tecido de hipergranulação. Deixa o tecido lá. Eu tenho um buracão aqui, eu quero que esse tecido cresça. A hipergranulação aqui não é o meu problema. Eu deixo essa hipergranulação, porque olha como que virou essa lesão depois de 1 mês. Planou-se tudo. Tá vendo? Olha que bacana. Se eu tivesse me preocupado com a hipergranulação aqui, o tecido não tinha não só crescido rápido, como eu poderia ter atrapalhado o processo de cicatrização. E aí, passando o slide, a gente entra nesse último exemplo aqui sobre hipergranulação, que é onde eu não tratei com a forma correta, com um produto que foi feito para isso, que são os cloretos a 20%, e resolvi tratar com colagenase, que indiretamente funcionou pelo motivo aí que eu expliquei para vocês. Tá legal?